Muito bem, vamos iniciar nosso propósito pela reconstrução de fora toda a zona da mata. Então, ontem, no vídeo de ontem, nós falamos que a alegria do Senhor é a nossa força. As pessoas que têm o Espírito Santo, as pessoas que são de Deus de fato, que entregaram a sua vida para Jesus, elas têm alegria, independente das situações da situação que elas passem, ou pelas adversidades, ou pelas diversos problemas que acontecem nesse mundo. Até porque o Senhor Jesus, ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então ontem nós falamos a respeito disso. Hoje nós iremos falar que você já percebeu que muitas pessoas hoje, elas se afastam das igrejas, elas se afastam da presença de Deus por um motivo muito evidente. Existem muitos casos, por exemplo, uma palavra maldada, uma mentira, uma calúnia, alguma injustiça que aconteceu com ela dentro da igreja, haja vista vindo até pela liderança, pelo corpo ali de obreiros, vindo ali de alguém que ela esperava que essa pessoa iria dar para ela uma palavra de fé diante de uma situação difícil, uma palavra de força, uma palavra de paz. Mas a pessoa veio com um balde de água fria e jogou em cima dela. E por esse motivo hoje nós encontramos e nós hoje lidamos com muitas pessoas que elas estão afastadas há 10, 20, 30 anos da presença de Deus. Por quê? Por uma palavra maldada. Por isso que nós falamos ontem a respeito do Espírito Santo. Porque quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus de fato, ela não vai se afastar por qualquer coisinha que aconteça com ela dentro da igreja. Ah, Rodrigo, mas o que o pastor falou para mim, o que o obreiro falou para mim, o que o bispo falou para mim, o que aquela pessoa falou para mim foi muito forte, Rodrigo. Se fosse você no meu lugar, você estaria sentindo o mesmo que eu estaria sentindo. Realmente, nós somos seres humanos. E diante de uma palavra maldada, dói. Dói para mim, dói para você, dói para qualquer pessoa. Mas esse não vai ser o motivo que vai fazer eu me afastar, não. Eu ir para o mundo, não. Por que eu estou falando isso? Porque se eu sou de Deus, se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, o Espírito de Deus, ele testifica tudo. Eu não vou saber que aquilo ali é uma situação que o próprio Deus está criando para que o propósito dele venha se cumprir, para que algo maior que ele quer fazer na minha vida, se ele não conseguiu fazer naquele local, ele vai fazer em outro local. Se quebraram suas pernas, por exemplo, te impediram de pregar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus, você não tem que ficar triste. Mas vamos ver que Saul perseguiu Davi, Salomão perseguiu Jeroboão, entendeu? Então foram pessoas que foram escolhidas por Deus, e o próprio Deus criou essa situação para quê? Para fazer essas pessoas serem mais fortes, para que o propósito de Deus viesse se cumprir através dessas pessoas, diante de uma injustiça, diante de uma calúnia. Então você vê, José foi vendido pelos próprios irmãos, mas nem por isso ele se manteve o quê? Afastado de Deus. Não. Ainda no Egito, ele era de Deus, ele era da fé. Entendeu? Então você que está me ouvindo agora, você que foi injustiçado, você que sofreu uma calúnia, uma mentira, você tem que jogar isso tudo no mar de esquecimento. Fica tudo lá para trás, até quando você vai ficar afastado, longe de Deus, com o risco de perder a sua salvação, porque se você está longe de Deus, você não toma Santa Ceia, você já não devolve os dízimos mais, você não busca, você não participa das reuniões de libertação, e muito menos faz a obra de Deus, que foi para o que Deus te chamou. Se você está nessas condições, você acha que para onde que vai a sua alma se você morrer agora, nesse exato momento? Então você tem que pensar em si, em primeiro lugar,
e no chamado que Deus te deu. Porque Ele te deu uma responsabilidade. E essa responsabilidade que Ele colocou nas suas mãos não vai ser uma mentira, não vai ser uma calúnia, não vai ser nada que vai te afastar da presença de Deus. E você que está me ouvindo agora, se você não tem o Espírito de Deus, Rodrigo, mas eu realmente, hoje eu vejo que eu não tinha o Espírito de Deus quando eu estava na obra. Você vai buscar o Espírito Santo, porque Deus, Ele te chamou. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele te chamou. Mas eu não tenho o Espírito Santo, eu estava fazendo a obra, não importa. Ele te chamou, Ele vai te dar o Espírito de Deus, porque Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele não faz nada pela metade. Como nós falamos ontem, se você é uma pessoa da fé, dizimista, ofertante, do sacrifício, quando Deus te pede algo, você não nega, você dá. Meu amigo, minha amiga, não importa o que aconteça, Ele vai fazer na sua vida. Pode passar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, vai acontecer. Por quê? Porque Ele prometeu, foi Ele que te chamou. Então você não deve ficar triste porque te rejeitaram lá atrás, se com açoites, escorpiões, te maltrataram lá atrás. Não importa, passou. Você não tem que guardar mágoa, você não tem que se entristecer, você não tem que fazer nada. Você só tem que seguir em frente para o que Deus te escolheu. Se Deus te chamou como obreiro, você vai ser o melhor obreiro. Se Deus te chamou como pastor, você vai ser o melhor pastor, o melhor bispo. Se Deus te chamou como membro, você vai ser o melhor membro. Você tem que colocar isso dentro de você. Você tem que fazer as coisas como se fosse para Deus. Porque enquanto você fizer as coisas como se fosse para o homem, as coisas não vão mudar. Olha o que está escrito aqui, ó. Neemias, capítulo 13, versículo 44. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas dos campos, das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Então, você vê que hoje, se a pessoa tem um pastor que conversa com ela, se a pessoa tem um pastor que é amigo dela, ela está alegre. Mas se hoje, de hoje para amanhã, chega um pastor que o pastor não dá nem bom dia direito, é um pastor fechado, é um pastor que é na dele, é ele Deus. A pessoa já fica magoada. Não, esse pastor não serve para mim. Eu vou sair dessa igreja. Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Eu já não quero mais fazer a obra. Fica magoada. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Quer dizer que você tem que buscar o Espírito Santo. Tem que buscar essa alegria. Por quê? A alegria do povo era porque os sacerdotes e os levitas que assistiam. Elas não estavam alegres porque o sacerdote era bonzinho, porque o sacerdote era amigo delas. Não, elas ficavam alegres porque elas estavam assistindo a pregação. O anjo da igreja, que é o bispo, o pastor, que é o que está pregando a palavra de Deus para você, ele está trazendo uma mensagem de Deus para você. Então você tem que se alegrar. Mas ele é muito fechado. Mas eu fui pedir uma ajuda a ele me deu na cabeça. Mentiram, falaram que eu fiz aquilo e ele foi e me puniu. Eu não quero mais fazer a obra de Deus. Se você não quer fazer mais a obra de Deus, se você ficou magoado por isso, é porque você não tem a alegria do Espírito Santo dentro de você. E se você não buscar essa alegria do Espírito Santo, além de você estar se perdendo o teu chamado, você vai perder a tua obra. Então, aqui, o fato era esse. A alegria deles é porque eles estavam assistindo os sacerdotes e os levitas que estavam ali. E não que, o pastor é bonzinho, o pastor é meu amigo, o pastor fala do dízimo, o pastor pede oferta. Eu não gosto dele, porque ele pede oferta, porque ele fala do dízimo, porque ele fala para eu sacrificar o meu tudo, colocar o meu tudo no altar.
Ah, meu amigo, aí é complicado, entendeu? Mas se você é de Deus, se você tem o Espírito de Deus, você não vai olhar para nada disso. Você vai olhar para onde? Para o alvo. Qual é o nosso alvo? Deus, Senhor Jesus, a nossa salvação. A gente tem que estar onde? No altar, no colo de Deus. O altar é o colo de Deus. O altar representa o quê? Sacrifício, sacrifício. Ainda que eu não goste dele, ainda que eu não me agrade com as coisas que ele fala para mim, eu simplesmente obedeço. Por quê? Porque é Deus falando através dele para mim. Então, se está acontecendo algo, e eu não estou gostando, eu tenho que ir para onde? No altar. Oh meu Deus, fala comigo. O que eu devo fazer? Qual é a orientação que o Senhor me dá com respeito a isso? E você que se encontra afastado, perdido, participa das orações com a gente. Você que já foi um obreiro, um evangelista, você que já foi uma pessoa de guerra, ou quem sabe você que está me ouvindo, você nunca fez a obra de Deus, você nem sabe o que é isso. Mas se você sente no seu coração a vontade de participar conosco dessa oração, você pode ter certeza que é Deus te chamando. É Deus te chamando. E da mesma forma que você obedece o chamado de Deus, Deus ele muda a tua história. Tá bom? E agora, o bispo ele tem feito as orações meia-noite no YouTube. Você pode também participar das orações meia-noite no YouTube. Inclusive, agora dia 24, no próximo dia 24, teremos aí a corrente da meia-noite. Então, as orações da meia-noite são propósito para a corrente da meia-noite que será realizada na igreja ao vivo ou presencial. Então, você que está me ouvindo agora, você que quer buscar o Espírito Santo, você que quer ter uma vida diferente, você que quer voltar a fazer a obra de Deus, evangelizar, pregar, essa é a hora, esse é o momento. É o momento de você se juntar a nós. Como? Através da fé. Através da fé, participando das orações, entendeu? Participando das orações, sendo fiel a Deus, com seus dízimos, com suas ofertas, sendo uma pessoa do sacrifício, sacrificar mesmo, quando Deus te pedir, você não negar, falar, meu Deus, está aqui, já que o Senhor me pediu, está aqui. Se fazer voto, faz voto com Deus, fala, meu Deus, ó, esse é o meu voto. Cumpre seus votos, não importa o que aconteça, não importa. Seja fiel a Deus. Você vai ver o que vai fazer na sua vida. Tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que se encontra afastada. Eu oro por essa pessoa que se encontra perdida dos seus caminhos. Meu Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer. Arranca agora todo o mal que está na vida dela. Quem sabe essa pessoa não dorme à noite, é depressiva, ansiosa, ela se afundou nos vícios depois que ela se afastou da sua presença, mas da mesma forma que ela se afundou nos vícios, o Senhor é poderoso para resgatar ela do fundo do poço que ela estiver. Então, meu Deus, levanta essa pessoa agora. Levanta essa pessoa agora. O teu espírito levanta ela. Levanta agora. Assim como o Senhor Jesus disse para Lázaro, sai para fora. Sai para fora você que está me ouvindo agora. É a hora de você pregar, é a hora de você evangelizar, é a hora de você glorificar o nome de Deus através da sua vida. Então seja cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus, que eu tenho te Deus. Seja cheio do Espírito de Deus agora, para a honra e glória do nosso Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, você que não tem o voto de ser fiel a Deus no altar do Hospital da Alma, as contas da igreja estarão na descrição do vídeo. Eu gostaria muito que você fosse fiel a Deus. Por que, Rodrigo? Porque eu gostaria que você tivesse a experiência que nós, que somos fiéis a Deus, temos. Porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Entendeu? Deus supre todas as nossas necessidades. E eu tenho certeza que a partir do momento que você se volta para Deus, Ele irá se voltar para você. Não importa a situação que você se encontra hoje, desempregado, viciado, não importa, não importa. Rodrigo, minha vida está uma bagunça. Deus ele vai organizar a sua vida. Deus ele vai mudar a sua história.
Deus ele vai te dar um novo aspecto. Ele vai resgatar a sua dignidade. Você tinha perdido a sua dignidade. Deus ele vai resgatar a sua dignidade. Você vai ver, você pode ter certeza, tá bom? Eu vou deixar as contas da igreja na descrição do vídeo, WhatsApp, a dona Ana está sempre online para te atender e você pode mandar mensagem no WhatsApp, você pode também mandar o comprovante do seu dízimo, da sua oferta, do seu voto, do seu sacrifício, aquilo que Deus te pede, você não pode negar, não pode negar. Se Ele te pediu, dá, porque Ele não quer te tomar o que Ele te pediu, Ele quer te dar algo muito maior do que você imagina. Você se lembra que quando Abraão ele foi sacrificar Isaac, Deus não queria tirar Isaac dele. Deus queria dar para ele o quê? Uma nação. E hoje nós somos descendentes de quê? De Abraão. Hoje nós somos descendentes de Abraão. Tanto que quando o rico ele morreu, e Lázaro, o rico foi para o abismo e Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. Então você vê que Deus deu para Abraão o quê? Uma nação. Abraão deu um filho para Deus e Deus deu uma nação para ele. Mas Deus não quis o filho dele. Foi só um teste, por exemplo, né? Uma prova para ver se ele daria mesmo. E quando ele tentou ali sacrificar o filho dele, Deus falou para ele parar e abençoou ele. Por quê? Porque ele obedeceu. Então, quando Deus te pede algo para você dar, não é que Ele quer tirar aquilo que você tem, não. É que Ele quer te dar algo muito maior do que você imagina. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã.